Shalom, shalom, lekulam. Vamos continuar nosso estudo sobre as nekudotes. Temos aqui o tseire. O tseire significa entendimento. São dois pontinhos, um ao lado do outro. O desenho e sefirá. O tseire é configurado com dois pontos lado a lado. Eles representam a sefirá de Binah, entendimento. O Pardes Rimonim, que é uma obra literária judaica, explica que os dois pontos significam as duas luminárias, o Sol e a Lua, sendo que o Sol está no nível do masculino e a Lua no nível do feminino. O Sol tipifica, em alguns casos, o Eterno e a Lua a sua Shekhinah, bem como o Tzadik e o Baal Teshuvah. O Tzadik é um justo que nunca precisou retornar para Hashem, porque ele sempre faz tudo certinho. O Baal Teshuvah é aquele que retornou a Hashem depois de estar longe dele. E quando o povo judeu fizer Teshuvah e o Mashiach for revelado, Hashem restaurará a lua, a sua glória original, equivalente ao poder do sol. No princípio, antes da queda do casal, a lua era do mesmo tamanho que o sol. Quando digo do mesmo tamanho, quero dizer que ela não precisava receber luminosidade a partir do sol. Bem como a mulher não precisaria receber também receber luz a partir do seu esposo, que o esposo está no nível do sol, a mulher no nível da lua. Então, quando a redenção ocorrer e no mundo vindouro, a lua ela vai estar lado a lado como no tseire, ao lado a lado, sem precisar receber a luz do sol. E também dizemos que todo o aspecto feminino também se equipara com o masculino, em todas as coisas. Então, quando isso ocorrer, quando a lua atingir a igualdade em luminosidade e for suprida a sua carência e não precisar mais receber a partir do sol, então, mas nós encontramos que o Sol será, a sua luminosidade será intensificada 7 vezes mais. Ou seja, se não conseguimos olhar para o Sol do meio-dia, quanto mais ele com uma luminosidade 7 vezes maior. Só que o Sol e a Lua se envergonhará ao ver os tzadikim, porque a luminosidade dos tzadikim será infinitamente maior que o Sol e a Lua. Os ensinamentos da Hassidut, interessante, né? Porque sabemos que há 4 níveis de interpretação. Sim, que é o nível literal de interpretação da Torá, e quem foi mestre nisso foi o Urash. Urash foi o maior de todos. De todos os comentaristas, no nível literal, ele é um expoente. O nível literal a gente chama de Pishat. Temos o Remes, o Darash, o Sod e o 5º nível, que é a Hassidut, que é a difusão dos ensinamentos para apressar a redenção. Adicionalmente, explicam que os 2 pontos de Tseire representam Ratzó e chove. O que seria isso? Ratzó e chove, ir
e voltar. Subir e descer. Tic e tac. Tic e tac. Enfim. A paixão da prece que ocorre para expirar na luz de Hashem. E a calma que retorna com o estudo de Torá, também mencionados como fogo e água. Isso quer dizer ato sol e chove quando a pessoa ela sabe que tem horário para fazer o Shema Israel, tem rezas que ela tem que não pode ultrapassar certos horários, ela tem pressa para chegar na sinagoga ou no Beit Midrash. E chove é quando ela já estudou no Sefer Torah, no Beit Midrash, na sinagoga. Então tem pressa para ir e bem devagar, bem devagar, bem devagar para voltar. A paixão da prece que corre para expirar na luz de Hashem e a calma que retorna com o estudo de Torá, também mencionados como água e fogo. Como fogo e água. A reza é fogo. Você sai na pressa. Você tem que ter uma certa gevurah, ou seja, severidade. A água não. A água é hesed. A água é bondade. Você já estudou a Torá é água. A reza é fogo, a Torá é água. Além disso, sol e chove são também interpretados como a autoanulação. Que a pessoa vivencia da felicidade espiritual até o ponto de expirar, seguido por um retorno ao mundo material para cumprir a própria missão dentro de um corpo. Então, depois que ela se elevou, que ela se anulou, ela retorna para suas obrigações seculares. Vamos ver a gimatria. O valor numérico de Tseire é 20, 10 para cada ponto, ou Yud. Durante a época em que o templo sagrado, o Beit HaMikdash, esteve de pé, o peso de um shekel, uma moeda, era de 20 gerá. Cada judeu era ordenado a dar anualmente meio shekel para ser usado nos sacrifícios comunais diários. Somente quando 2 judeus davam um meio shekel cada um, eles tinham um shekel completo de 20, representando uma unidade judaica. Então, os 2 pontinhos representavam a unidade dos judeus, por isso a Torá requeria meio shekel, que corresponde a um pontinho. Então, meio shekel, o meu shekel do meu amigo, meio de cada, que é o tseire, que equivale a 10, dá 20. Então, dizemos que a unidade de meio com meio dá um shekel. Então, também tem a explicação com relação que o tseire, que é 20, pode ser desmembrado em 10 e 10, representando os 10 pronunciamentos da criação, que são dependentes dos 10 mandamentos. Uma outra interpretação é que um pontinho desse, que equivale a 10, são os 10 pronunciamentos no livro de Bereshit, logo no seu primeiro capítulo, nos seus primeiros capítulos, no livro de Gênesis. E o outro pontinho se encontra lá em Shemot, no livro de Êxodo, quando
o povo judeu recebe os 10 mandamentos. Então, relação 10 pronunciamentos, 10 pronunciamentos e 10 mandamentos. Significado. O Tikkunei Zohar declara que o Tseire significa Vai Itse, em Bereshit 2.7. Vamos ver o que significa. Esses dois pontinhos, cada pontinho equivale, nós sabemos a letra Yod. Aqui temos Bereshit. Bereshit, capítulo Bereshit, capítulo 2, verso 7. Lemos aqui, ó. Desculpa. Uma vav, né? Com um patach. Um iod com um pontinho. Mas ele está pontuado, 2 is. Vamos dizer 2 is. Mais um segundo iod. Um tzadik e um tsegol e um resh. Vai itse. Vai itse. Vai itse. Quer dizer o quê? Cada pontinho desse cada iode desse é um pontinho que nós vemos na ocorrência do tseire. E está falando essa palavra vai itse, quer dizer informou. Aí os sábios perguntam por que a ocorrência de 2 iode e cada um tem um valor 10, como lá no caso do tseire, representando a boa inclinação e a má inclinação. Certo? Por isso que o Baal Teshuvah, ele sofre com a má inclinação, mas o tzadik não, já mortificou a má inclinação a tal ponto que ela se tornou um carneiro manso. Já o Baal Teshuvah, que não dominou ainda a sua má inclinação, ela é como um touro chifrador. Então, vemos aí a ocorrência do tseire. Continuando o assunto, o Tikkunei Zohar, o tseire significa vai itse. Vai itse, os 2 iodes. Tá? E Bereshit 2.7 quer dizer formar. Essa definição é consistente combinar o nível de entendimento que forma e elabora sobre a Chokhmah, a sabedoria. O lampejo de uma ideia. Ela pega aquela ideia inicial, a Binah, e transforma e desenvolve, e a partir daí é que cria-se o conhecimento. Um ponto seminal, mais o entendimento, avoluma o que? O Da'ats. Da'ats quer dizer uma quase sefirá que fica entre Chokhmah e Binah, por trás, no aspecto das costas, que é de lá de onde desceu Moshe Rabbeinu, do nível do Da'ats. O lampejo de uma ideia. Além disso, é declarado no Zohar, no Tikkunim, quer dizer nas correções, Tikkunim quer dizer correções, Zohar quer dizer esplendor, que Binah, entendimento, representa o mais elevado dos 2 níveis de Teshuvah. É através desse nível mais elevado de arrependimento que a lua é restaurada à sua força original após a chegada de Mashiach. E esse nível de arrependimento, que está no maior nível, que é o nível de Binah, é o arrependimento que o povo judeu precisará ter para apressar a Geulah e para que Mashiach seja revelado. Pode-se traçar um paralelo entre a palavra tseire, representando Teshuvah, e tsari, bálsamo ou remédio, que compartilham as mesmas letras, como declarado, não há bálsamo
Ratzi, ou Tzari, na verdade, Tzari, em Gilead. E o Talmud nos diz, grande é a Techuvá, pois traz remédio ao mundo. Então, olha que os dois pontos representam os dois níveis de Techuvá. A Techuvá individual de uma pessoa e a Techuvá em massa do povo judeu. Sem esse requisito, porque se todo Israel fizer Techuvá, Mashiach, como diz o tratado de Sanhedrin, vem para eles de forma serena, tranquila, na bonança. Mas se assim não for, se assim não for, Mashiach virá e virá com dores de parto, com muito sofrimento. Então, é esse o caminho. Os dois pontos também têm tantas outras definições, mas por hora vamos ficar por aqui. Shalom, shalom para todos.